Então, queridos, bom dia, boa tarde. Nós estamos super animadas de poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa prática e eu espero que a nossa conversa seja bem gostosa no final. Então, nossa oficina tem por objetivo discutir com vocês uma etapa dentro do processo de elaboração do nosso programa de curso, dar algumas ideias para desenvolver as 4 habilidades e a autonomia do aprendiz, e também refletir sobre algumas ferramentas etnográficas que nós desenvolvemos para incluir o nosso aprendiz no processo de aprendizagem, de forma efetiva e também para desenvolver um programa mais humanizado, que é o que nós todos estamos falando atualmente, de incluir o aprendiz nesse processo. Então, o que é muito interessante nos programas de curso, de forma geral, é que eles são desenvolvidos antes de conhecermos o aprendiz, São programas genéricos. E, no nosso caso, por exemplo, nós ainda adotamos o ponto de encontro, que é um material super completo, traz muitas atividades, atividades comunicativas, textos autênticos, mas está bastante desatualizado, E nesse contexto, nós acabamos tendo que trazer muito material extra para trabalhar os aspectos... Ai, gente, desculpa, viu? Só um minutinho aqui. Eu tenho um problema familiar. Só um minuto. Isso é que é da aula online. É exatamente igual. Só um segundo. Fica à vontade, Flávio, não se preocupe. Pipi, eu estou apresentando aqui agora. Então, a gente vai estar indo por aí. Agora. Vamos lá, Bobão. Vamos lá. Olha, vocês estão todos nas férias da família, nós estamos na praia, eles estão indo para o fliperama. Desculpa, é só uma... Aqui, vem cá. Ai, que vergonha. Vem cá, vocês. Flávio, minha mãe diz que vergonha não ter o que comer. Bobão, é para sair do quarto. Ô, Luiz, que esse EMEP seja presencial no próximo ano. Enfim, pronto, mais uma história para o... Eu tenho uma garota conversa... com quem eles podem brincar. Vamos lá, vamos fazer isso no próximo ano. E a Magali traz o dela. Mas, retomando... Então, eu estava falando do ponto de encontro. Então, o livro é ótimo, mas está desatualizado, a gente tem que trazer material para cobrir essas deficiências. E, em relação ao uso de tecnologia, que nós todos abraçamos com a maior força nesse 1 ano e meio, é ótimo, nós usamos, porém, a gente tem que usar com cautela, porque nós acabamos direcionando os alunos para esses sites diversos, links diversos, e eles ficam super perdidos e, de certa forma, nós acabamos perdendo o controle do curso. Então, troca o slide, Magá, por favor. Então, diante desse cenário, esse currículo, esse programa genérico, esses problemas todos com o material didático, o que nós fizemos? Nós criamos questionários etnográficos para entender melhor, conhecer melhor, mais profundamente nossos alunos, os desejos deles, as necessidades, o que eles gostariam de aprender. E eu vou mostrar esse questionário para vocês agora. Então, é um questionário super simples, mas ele investiga o background do aluno, o conhecimento dele prévio, se ele já foi exposto à língua em algum momento, se ele já viajou, o curso que ele está fazendo agora na universidade, o que ele gostaria de aprender nesse semestre, enfim, é um questionário etnográfico simples que preenche as necessidades, o que nós gostaríamos de saber
para melhorar o currículo. Então, são coisas bem pontuais. E nós passamos esse questionário 3 vezes durante o semestre, no início, no meio do curso e no final. Então, no início do curso, qual que é o propósito? De entender quem é esse aluno e o que ele gostaria que fosse incluído nesse currículo, o que o motivaria a fazer esse curso. Pronto. No meio do curso, essas ferramentas, essas coisas que nós implementamos estão funcionando? O aluno está mais satisfeito, está mais motivado, está mais autônomo? E no final do curso é um questionário de satisfação. Gostou, não gostou, por que não gostou? E vai voltar no semestre seguinte, né? Porque essa é uma informação super valiosa, principalmente para a universidade que nós trabalhamos. E com os resultados deste questionário, nós, desses 4 anos que nós estamos usando esse questionário, os resultados nos mostrou que os alunos sempre querem saber de atualidades, eles querem saber o que está acontecendo agora no mundo. E no caso do nosso mundo, é o mundo lusófono. Assuntos ligados à formação dele, ao major, minor deles na universidade. Eles adoram ouvir música diferente, eles querem interagir com os colegas e 100% eles querem se comunicar na língua alvo, né? No nosso caso, português. Então, com os resultados desse questionário, nós desenvolvemos atividades... Passa, Magá. Então, esse é o quadro de atividades que nós colocamos no nosso sílabus. Então, é um quadro genérico e é preenchido com as necessidades deles durante o semestre. Então, vocês podem ver que as atividades são bem diversificadas e a ideia é um conjunto de atividades que promova a autonomia de forma gradativa ao longo do semestre, que considere o aluno e as necessidades deles, que nos permita passar o conteúdo de forma divertida, motivadora e instigante, e que nos permita otimizar a prática das 4 habilidades, das habilidades básicas. No pouco tempo que temos, as nossas aulas são de 50 minutos, 3 vezes por semana. Então, os 50 minutos, assim, pum, desaparece. Então, agora, as atividades que nós vamos mostrar para vocês, discutir com vocês, são as atividades que se destacaram nesse questionário, nos questionários etnográficos. Música, um debate de atualidades, uma atividade que nós chamamos para navegar, a escrita de parágrafo e a literatura. Então, já que a nossa proposta é uma oficina, e nós temos, assim, super interesse de ouvir de vocês. Então, nós gostaríamos de convidá-los para ir a esse Jamboard e responder essa pergunta. Simples, sucinta. Se vocês usam música, como vocês usam e qual o objetivo? Rapidinho, por favor. Vamos que um minutinho rápido, um minuto e meio. Mandei o link do Jamboard no chat. Obrigada, Magá. Uhum. Alguém fez um risco aqui, o que não tem problema. Vocês sabem usar o Jamboard? Apaga o risco e... Então, aqui vocês escolhem, né, um sticker e colocam como que vocês trabalham música na aula de vocês e com qual objetivo. 2 palavras, 3, né, uma coisa bem simples. Para ensinar gramática, para ensinar um vocabulário. É aqui, ó, vocês têm que escolher no stick note. Tem gente que está escrevendo. Não é na caneta. Gente, vocês têm que abrir o stick note lá no... É um quadradinho com umas linhas dentro. Abre o stick note.
Sim, vocabulário, cultura, ok. Alguém tem alguma sugestão de atividade? O que vocês fazem? O aluno vai preencher a lacuna, etc. Os close, preencher lacuna. Ok, vocabulário, pronúncia fonética. Vários objetivos. Gramática. Tá, como que o aluno faz? Ele faz uma atividade de interpretação. Ótimo. Aspectos da cultura. Perfeito. Vamos voltar para o slide. Seria legal na sala, né? Que todo mundo pudesse falar. Talvez nós podemos abrir os microfones, né, Flávia? Vamos no final, a gente discute no final? Ok. Ótimo. Então, pelas respostas de vocês, a gente percebe que todo mundo trabalha música, né? Música é uma coisa muito divertida e legal para os alunos e trata todas essas coisas, nos permite tratar todas essas coisas, né? Pronúncia, aspectos segmentais, suprassegmentais, fonética, enfim, um monte de coisa. Mas vocês não responderam como fazemos. Eu vou falar como nós fazemos na nossa universidade. Nós não fazemos nada. Eles fazem. Então, nosso propósito é dar autonomia para o aluno. Então, a atividade é descrita no programa do curso, explicado direitinho, mas nós não fazemos, eles fazem. Então, no começo do semestre, eles escolhem uma data para fazer essa apresentação, eles fazem uma pesquisa, né? Eles são orientados a escolher um artista lusófono, não necessariamente Brasil, mas qualquer outro país lusófono, e nós colocamos uma lista para eles. Portugal tem Maritza, Antônio Zambuja, Angola, vai Aline Frazão, enfim, eles têm umas referências, e eles têm que montar um PowerPoint super sucinto, bem curto, 3, 4 slides, trabalhando a música do jeito que eles quiserem. Então, no nosso caso aqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês de um aluno que trabalhou com Emicida. Então, o que é muito interessante dessa atividade, gente, é que, para mim, Flávia, eu escolheria Bossa Nova, né? Porque é muito mais simples trabalhar com Bossa Nova, aquela conversinha mole, um vocabulário, uma fala bem simples. Não, a menina escolheu Emicida, que é um artista contemporâneo, né, que trabalha com funk, é engajado em questões raciais, e um artista que veio da comunidade. Então, já tem uma questão social aí por trás. Ela apresentou uma biografia curta do autor, do artista, e ao invés de fazer o nosso trabalho tradicional de colocar tirar as palavrinhas, preencher o espacinho, tá bom, ela trouxe a música inteira, tocou, os alunos adoraram, e ela fez um trabalho de vocabulário, né? Escolher uma palavra, e eles tinham que achar o significado, o sinônimo, e depois, troca o slide, Magá, por favor. Ela fez um trabalho de interpretação também. Então, eles leram a letra juntos, discutiram, aí eles responderam a pergunta de interpretação e depois foram para a discussão. O que a música queria dizer? Então, foi uma atividade super rica, cobriu o tempo dos 10, 15 minutos que ela teve para apresentar. E depois, como professor, a gente tem que analisar qual os benefícios de uma atividade dessa, né? Então, é uma música simples, uma atividade super simples. Passa, Magá. Então, ótimo. Cobriu todas aquelas coisas que vocês listaram. Então, o que a gente espera de uma música, a parte da descontração. Trabalhou o material autêntico que a gente está buscando todo dia nas nossas salas de aula, né? Trazer um material autêntico, uma coisa real. E, além disso,
tratar vocabulário, estruturas gramaticais, expressões idiomáticas, pronúncia. Então, a gente, na questão da pronúncia, vai ainda trabalhar a variação linguística, aspectos culturais. E, no caso dessa música especificamente, as questões, a gente pode discutir as questões sociais e raciais também, no caso do Brasil, né? Então, é uma atividade desenvolvida para trabalhar o princípio da auditivo, né? Da habilidade auditiva. No entanto, as habilidades secundárias de leitura, compreensão textual, conversação, e isso se a gente ficar dentro dessas 4 habilidades básicas, por isso que eu coloquei que nossa oficina é habilidades básicas, né? Porque existem outras habilidades. E também promover a autonomia. Então, esse aqui é uma autonomia mais controlada, né? Uma música, um artista. Mas, de toda forma, é uma autonomia e está envolvendo a turma toda e aumenta o nível de motivação dos meninos. Agora, a professora Magali vai falar com você sobre a escrita. Vamos lá, 2 pessoas, né, para falar, abrir o microfone bem breve, eu acho que vai ser mais rápido, porque senão não vai dar tempo, né, ao invés de ir para o Jamboard. Aí, ó, a gente teve que adaptar a atividade para vocês, né. Não tem problema. Como que vocês praticam a escrita nos seus cursos de PLE? Com qual objetivo? Como vocês trabalham a produção escrita? Qual é a atividade que vocês fazem? Alguém quer falar? Pode abrir o microfone e falar. Ninguém quer dar sugestões? Posso falar? Sim. Oi, tá me ouvindo? Sim. Ok. Bem, eu trabalho, depende do nível, geralmente eu foco mais na escrita como objetivo mesmo no avançado, então no avançado eu produzo um blog com diferentes gêneros e durante o curso inteiro se produz escrita de diferentes gêneros e a publicação em forma escrita, que é o blog, mas também trabalho a escrita no intermediário com escrita de microcontos, 2 parágrafos no máximo, diferentes gêneros também, dependendo da abordagem. E no iniciante, foco sempre com 100 palavras, 1 parágrafo e diferentes gêneros possíveis e diferentes propostas, tais como vocês apresentaram, né? Então, a escrita não é um blocão, a escrita ela vai atender como uma habilidade em diferentes proposições. É mais ou menos assim, em linhas gerais. Ótima sugestão do blog, né? Mas alguém quer falar? A última pessoa? Não? Ok, então vamos prosseguir, né? Nós trabalhamos a escrita numa atividade chamada parágrafo, né? Os alunos, desde o início do curso, sabem quantos parágrafos eles vão ter que fazer no decorrer do curso, né? Nós definimos o número de linhas, também nós usamos tópicos ou estruturas gramaticais que eles estão aprendendo para poder praticar. No caso, estamos trabalhando com o passado, então esse aluno vai escrever sobre um evento que ele participou. Então, nós teremos o mesmo tema, porém, escritas diferentes, né, parágrafos diferentes. Damos um enunciado claro, né, estamos cansados de saber que o aluno tem que ter um enunciado muito claro para saber também o que o professor quer. Também eu não chego na aula e falo, olha, escreva um parágrafo sobre isso. Não, é toda uma... os nossos alunos, principalmente, eles gostam de ter tudo planejado, né, com datas, etc. Eles não gostam muito de coisas surpresas, né, eles gostam de se preparar, o que é uma coisa muito boa, porque ele pode ter esse tempo para revisão, ok? E o aluno tem que fazer 2 versões desta atividade, né? A primeira, né? E o professor corrige, porém o professor não corrige dando a resposta, né? Nós trabalhamos com as rubricas, né? Deixamos isso disponível para o aluno, né? É uma lista enorme, tá? Tem mais coisas, e esse aluno, ele vai se autocorrigir, né? Depois que ele se corrigiu, ele viu onde que ele está precisando melhorar, etc., ele entrega a segunda versão,
né, desta atividade para a nota final, né? Com isso, o professor está propiciando para o aluno uma revisão de produção, né? Está dando oportunidade para o aluno novamente focar a atenção. É uma atividade voltada para a questão da leitura, da escrita, e não somente para tirar uma nota, né? É uma atividade não punitiva, ok? Então, o aluno errou, pronto, ele vai tirar essa nota e acabou. Não. Então, o aluno tem essa oportunidade novamente de estar se analisando e estar melhorando, porque esse é o objetivo do curso, ok? E o que conseguimos com isso, né? Ele produzirá o que está no repertório linguístico dele, né? Vai trabalhar as formas básicas, né? As habilidades básicas, ortografia também, vai estar trabalhando a produção de escrita. O aluno vai estar sendo autônomo, porque ele vai estar se autocorrigindo, né? Vai estar dando a oportunidade para o aluno revisitar sua interlíngua, e também, geralmente, depois que os alunos entregam uma segunda versão, nós temos um bate-papo, né? Porque nós sabemos que alguns alunos, às vezes, têm um amigo que fala português, e o amigo pode ter escrito aquilo, ou quando vem muito perfeito. Então, essa é uma oportunidade do aluno estar também, às vezes, praticando a oralidade, falando para os amigos sobre o que ele escreveu, e está dando a oportunidade também para o aluno, para os outros alunos ouvirem, né, o que o amigo escreveu. Isso é muito importante também, se tratando da aprendizagem da língua, porque não é apenas o professor que tem que entender o aluno, os amigos também têm que ser capazes de estar entendendo. Flávia? Ok. Então, agora nós vamos falar da oralidade, que é uma das habilidades que eles almejam tanto atingir, né? Poder conversar, se comunicar oralmente na segunda língua. Então, ou no nosso caso, do português. Então, vamos fazer igual a Magali, como vocês praticam a oralidade na sala de aula? Eu acho que essa é uma habilidade difícil de ser atingida, mas para praticarmos na sala de aula existem várias formas, né, gente? Então, quem gostaria de compartilhar com a gente um pouquinho o que vocês fazem, dar ideias, como vocês abordam a oralidade na sala de aula? Alguém? É uma oficina, não fiquem acanhados. Agora eu estou me sentindo como professora de verdade, olha só. Posso eu, Flávia? Pode, querida, por favor. Tá, eu assim, eu não pressiono os meus alunos principalmente são de perfil hispanofalantes, então eles têm assim um pouco de medo, né, de se jogar na piscina. Então eu não pressiono, mas quando eu sei que ele já viu os elementos suficientes para montar uma frase, e ele não está falando, aí eu tenho que começar, né? Então eu tenho de vários lugares, né? E também a gente pode tirar da manga, né? Um monte de perguntas. E se forem pessoais, melhor ainda, porque a gente gosta muito de falar da gente, né? Então, é normal. Então, qual foi o seu melhor sonho? Não sei o quê, monta um monte de perguntas. Então, ele vai vendo que, se ele não fala em português, o que ele diz em espanhol, eu já coloco em português e faço ele observar que ele já conhecia essas palavras. Então, ele vai, pouco a pouco, já começando a responder em português. E aí começa o processo todo. Daqui a pouco ele está contando a vida dele inteira, né? Mas, assim, bem pouco a pouco. Isso para alunos que não começam a falar espontaneamente, né? Uhum. Ótimo. A partir da fala da Rosana, nós podemos ficar horas discutindo e analisando todos os pontos que ela levantou. Obrigada, Rosana. Alguém mais tem alguma contribuição? Faz diferente? Se vocês não falarem, eu vou falar como eu faço e como... Eu posso falar um pouquinho. Grande Edivan! Olá. Não, eu gosto dessa estratégia que a Rosana citou, uso bastante.
E também eu sinto que, como ela falou, os alunos têm um pouco de receio de falar na frente de todo mundo, né? Na frente do grupo. Então, o que eu faço, eu tenho, dependendo dos tópicos que eu estou trabalhando no momento, eu faço uma lista de perguntas, põe num slide PowerPoint e separo em duplas ou trios e deixo eles falando e eu vou lá espiar de vez em quando para ver o que está acontecendo. E no final, dependendo do que eu ouço, aí eu não digo o nome de ninguém. Eu mesmo faço meio que uma lista das coisas que eu ouvi e se precisar de uma intervenção eu faço naquele momento, mas sem citar quem falou, o que falou, se estava errado, se estava certo. Mais ou menos isso. Perfeito, Edivan. Ótimo, ótimo. Também é uma ótima estratégia isso. Esse tipo de prática, ótimo. Eu acho que Silvia também quer falar, né, Silvia? Então, depende do público, né? Como eu tenho um público que já fala português, né? E que já está, quer dizer, às vezes também, não é sempre, e que já tem uma proficiência alta e que está se interessando em literatura brasileira e música brasileira, o curso que eu tenho montado e tenho dado, inclusive em algumas cidades da América Latina, já é um curso de música mesmo, de composição, de histórias das canções. E é claro que a gente discute vamos dizer assim, a letra da música e tal. Mas é um outro público, né? Então, depende do público. Se é um público que ainda está aprendendo, a gente investe mais na questão do vocabulário, de expressões, etc. É isso. Obrigada, Silvia. Eu, em relação à oralidade, conectando com vocês estarem a introduzir o tema da música, eu faço muito trabalho com os meus alunos com música, com exercícios que são típicos de um coro. Porque a literatura mostra que quando o aluno canta em coro com outro, se ele harmoniza a sua pronúncia muito mais rapidamente e mais fácil, sem nós termos que dizer nem fazer nada, porque eles ouvem-se uns aos outros muito mais e adaptam-se ao que os outros estão a falar muito mais rápido do que se nós dermos feedback direto e dizer, olha, você está a pronunciar isso errado. Pode até nem ter impacto nenhum. Eles, da altura, falam para a gente uma coisa certa, vira para um lado e fala para o colega exatamente como estava a falar antes, não é? Exatamente. Então, obrigada, Luiz. Nossa, vocês levantaram vários pontos em relação à proficiência, filtro afetivo, como que dá feedback corretivo, motivação, essa questão da oralidade com a acuidade auditiva. Assim, eu anotei, a gente vai discutir, eu vou mostrar para vocês como que a gente aborda isso tudo nessas duas atividades. Então, eu vou falar de duas atividades que nós fazemos, uma que nós chamamos de Para Navegar, que nós colamos um pouquinho do ponto de encontro e demos uma outra cara, e uma outra atividade, e uma segunda atividade que é sobre notícias atuais. Então, essa primeira atividade, um ponto até que a Rosana falou, o aluno não está no nível, ele não sabe falar ainda. Então, essa que é a ideia dessa proposta toda, de fazer com que esses alunos fiquem autônomos e fiquem responsáveis pela aprendizagem deles. Então, aqui, como eles vão desenvolver as atividades, eu não preciso de me preocupar com o que eles sabem ou o que eles não sabem, porque eu sei que o que eles vão produzir é o que eles fazem, que eles já sabem, o que está no nível da interlíngua deles, e eles podem até ir para o nível seguinte, porque eles vão ter que pesquisar, eles vão ser expostos a textos autênticos, textos de registros diversos que eles vão procurar online, né? Então, eu vou falar dessa atividade e depois eu comento mais um pouquinho das coisas das sugestões que vocês deram. Então, essa atividade, eles escolhem 4 tópicos que eles vão apresentar durante o semestre, em momentos diferentes, e eles se preparam para essas apresentações. Então, eles escolhem as datas e o tópico. E aí, eles têm uma orientação sobre o que é a atividade. Então, eles têm que pesquisar sobre o tópico, sobre o assunto,
da forma que eles quiserem, online, livro. Então, eles vão pesquisar questões culturais, questões socioculturais, enfim, é um leque enorme. Eu fiz um recorte aqui de uma parte do quadro. E fazer um PowerPoint com essas informações, um slide super curto, um PowerPoint super curto, 3, 5 páginas no máximo, e apresentar para os colegas. Então, não é uma apresentação para ser lida, é uma apresentação oral. Então, só bullet points, né, só os pontinhos, e eles falam para o colega. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma menina que apresentou sobre Évora. Então, ela foi pesquisar sobre os pontos turísticos, questões históricas, falou tudo super bonitinho, tudo que ela tinha pesquisado. E o legal dessa apresentação específica foi que um dos alunos da sala já havia visitado Évora. Então, nós tivemos uma conversa super gostosa, descontraída, e eles todos participaram usando um pouco do vocabulário que a aluna tinha apresentado, né? Então, aí a gente já quebra com essa questão do filtro afetivo, né? Então, não tem intimidação, porque a aluna acabou de apresentar, então eles vão fazer perguntas para ela. O feedback corretivo, eu posso fazer recasts, porque eu não preciso, esse está errado, ou aquele está errado, eu refalo o que a pessoa, o erro que o aluno cometeu, e eu não tenho que me preocupar com a motivação, porque não está partindo de mim, está partindo deles, né? Então, vira um grupo, uma conversa super gostosa, e sem o professor ditador, né? O professor vai dar um passo atrás e a sala é deles, né? E a proficiência acaba sendo puxada para cima porque a aluna apresentou vocabulário novo e não tem uma interrupção do professor o tempo todo, né? Então, essa é uma atividade super gostosa de fazer na sala de aula. E quais os benefícios? Eu vou ser breve nisso, porque acho que já está ficando até repetitivo de tanto falar de material autêntico, né? Já está claro que todas essas atividades trazem material autêntico e a gente vai trabalhar todas essas as habilidades juntas. É uma habilidade com foco na oralidade, mas trata das outras habilidades em conjunto, né? É uma coisa bem abrangente. Promove a autonomia. Agora, aqui a autonomia, eu falei a autonomia gradativa. Então, a música é mais simples, e agora é uma autonomia que vai requerer do aluno uma dedicação maior, né? Que ele vai ter que fazer uma pesquisa maior. Ele vai procurar, não é um artista, ele vai ter que ler vários textos e visitar vários sites, né? Que se for o caso, para fazer uma coisa, um trabalho mais complexo para apresentar para o grupo, né? E não é a professora que está falando com ele, você vai apresentar nesse dia. Ele escolheu o dia, ele escolheu o tópico, né? Então, ele é totalmente responsável para aquela apresentação, né? Para estar preparado para aquele dia. E dá a oportunidade de aprender, além dessas coisas todas, se a gente falar disso como habilidade, de aprender aspectos culturais, históricos do mundo lusófono que nós amamos tanto, não é? E a segunda atividade, nós chamamos de notícias do mundo lusófono. Então, novamente, ele escolhe o tópico, ele escolhe a data da apresentação, e nós simplesmente damos um formulário, né, que é uma preparação prévia. Então, ele escolhe a notícia, jornal, revista, enfim, a fonte que ele quiser, e ele preenche esse formulário com o título, o país de origem, o conteúdo principal da notícia, e faz algumas perguntas que ele gostaria de discutir com os colegas, né, a respeito da notícia, coloca o link, posta esse formulário na nossa plataforma, nós usamos o Blackboard na Hopkins, e os alunos e a professora lê com uma semana de antecedência, se prepara e
e ele vem no dia da apresentação para discutir com os colegas. Ele vai falar uns 5 minutos sobre a notícia e engajar os colegas todos nessa discussão. Então, mais ou menos, vai com a atividade anterior, só que essa é uma atividade para notícias atuais, né? O que eles indicaram naquele questionário etnográfico? Eu quero saber o que está acontecendo no mundo hoje. Tá bom, então vamos saber o que está acontecendo no mundo hoje. Então, ele vai, procura e traz e nós discutimos. E isso, gente, esse 1 ano e meio, com essa maluquice toda de pandemia, questões raciais, desastres naturais, assim, foi... Eleição. Né? Foi riquíssimo, no bom e no mau sentido. Então, os benefícios, tudo que eu já falei antes, material autêntico, vocabulário, estruturas, e aí esse é interessante também por causa do registro, né? Então, o gênero textual, aqui no caso, aparece pela primeira vez, que é uma coisa muito interessante de trabalhar, principalmente com os níveis mais avançados, a questão do registro e gênero textual. E aqui também é a questão da formulação de perguntas, da argumentação e a reflexão, né? A troca de ideias entre os colegas também dá espaço para discutir outros pontos com eles. Uhum. Professora Magali? Ok, essa é a última parte, né? Como vocês praticam a leitura em suas aulas de PLE? O que o aluno lê? Alguém quer falar? Qual atividade que você traz para a sala? É muito difícil fazer aluno falar, não é? Eu falo de novo. Depende. Eu acho que nas minhas aulas eu procuro trazer uma relação estreita entre a leitura e a escrita. Então, se eu vou propor a ele que a gente trabalhe com música, provavelmente eu vou ler alguma coisa ao menos próximo desse gênero, ou uma poesia, ou uma narrativa, ou a própria música, ou ouvir a própria música, lendo, enfim, que traga essa ponte. Se eu vou trabalhar uma notícia, como que vocês apresentaram há pouco, eu vou, então, trazer um excerto ou uma notícia pequena para trabalhar com eles e aproveitar e, de alguma maneira, introduzir esse gênero. Então, eu procuro sempre fazer uma aproximação. Então, a leitura está sempre relacionada. E eu faço leitura com diferentes estratégias. Ora eu faço de texto inteiro, ora eu faço de fragmentos, ora eu faço leitura compartilhada, ping-pong, eu e eles lendo, ou eles com eles. Enfim, tem estratégias de leitura, leitura do micro para o macro, do macro para o micro, enfim, é mais ou menos assim que eu procuro fazer diferenciado em cada etapa, né, de leitura. Silvia, né? Oi. Oi. Me chamou, professora? Você levantou a mão? Não, ela estava levantada desde a outra vez. Então tá. Ok. Perdão, professora. Sem problema. Eu te peguei. Ok, como nós fazemos a questão da leitura, né? Com a literatura, nós não fazemos, o aluno que faz. Nós, desde o nível iniciante, o aluno vai ler um livro, vai ler uma obra em português. Então, nós não ficamos presas, né? Vou usar a palavra presa, no livro didático, né? Temos algumas considerações na escolha da obra, né? Proficiência do aluno. Por exemplo, eu não vou escolher uma obra muito difícil para o aluno iniciante, porque o meu objetivo não é fazer com que ele pare a todo momento para procurar uma palavra, uma estrutura no dicionário, né? Porque isso vai ficar maçante, vai ficar difícil e vai desmotivá-lo. Também nós tentamos escolher obras que tragam assuntos relevantes, né? No caso, os assuntos eles mesmos descobrem, ou então o professor guia ele para esses assuntos relevantes, né? E também nós pensamos nos objetivos para durante e após a leitura, né? O que eu quero que meu aluno faça depois dessa leitura, né? Essa é a nossa preocupação. Como que eu vou fazer, como que eu vou avaliá-lo num teste, né? Eles precisam de nota também. Quais atividades? O que eu vou considerar? Eu vou pedir para o aluno reproduzir o que aconteceu na obra, como, por exemplo, perguntas, o que o personagem tal fez para o personagem tal?
a minha resposta é, eu não quero reprodução da obra porque eu já sei que ele já leu, né? E, novamente, vem especificado nos sílabos qual livro ele vai ter que adquirir, né? Como eu já disse, os nossos alunos gostam de tudo já, muitas vezes, preparado, né? Eu não vou chegar na sala, olha, gente, semana que vem vamos falar desse livro, tá? Leiam. Não, eles vão me crucificar, né? Também eu não chego com uma folha com um texto solto, e eu vou explicar o porquê disso, né? E também faz o aluno pensar em aspectos culturais e sociais, como, por exemplo, uma obra que eles gostam muito, A Hora da Estrela, Capitães da Areia, etc. Aqui eu vou dar um exemplo de uma que a gente escolhe para o nível iniciante, né, que é o Lolo Barnabé, não sei quem já leu. É literatura infantil, porém nós sabemos que literatura infantil vai além, né, do que está querendo, das palavras, né, além das entrelinhas. E por que nós escolhemos essa obra? Porque essa obra, ela tem um reforço de vocabulário, né? Ele vai falar palavras relacionadas à casa, muitas vezes à comida, as estruturas gramaticais serão apropriadas para um nível iniciante, né? O que eu propus de atividade? No caso, eles fazem uma atividade, que é uma discussão, né? E também o teste, o quiz dessa obra. Então, nós, na segunda metade do semestre, nós trabalhamos, nós dividimos o curso, metade, um pouquinho do livro didático, um pouquinho da obra durante as aulas, né? Não é uma coisa que é feita num dia só, né? Até porque o nosso objetivo é reforçar o vocabulário e toda essa reflexão. Então, aqui uma atividade que eu fiz, né? A atividade final era a apresentação, né? O primeiro passo da atividade era o grupo tinha que definir temas que estavam dentro desta obra, né? Temas sociais que estavam dentro dessa obra, e apresentar para a sala de aula. E com isso eu me surpreendi. Por quê? Porque veio um tema, professora, como que eu falo alienação da mídia em português? Opa, legal esse tema, bens de consumo. Então, apareceram temas que nem eu tinha imaginado. Com isso, eu tive uma lista de 30 temas possíveis para a gente estar falando sobre aquilo. E isso é uma ferramenta muito importante para o professor, para poder pensar numa próxima atividade também, né? Olha, eu posso estar pedindo para o meu aluno fazer um pequeno texto sobre a questão da alienação da mídia, ou fazer um podcast, ou dar a resposta dele em forma de áudio também, né? Depois eu escolhi, quem já leu esse livro sabe que ele fala várias coisas que ele inventou, carro, bola, bicicleta, né? Enfim, eu selecionei 10 palavras, o professor selecionou 10, eu selecionei 10 palavras e pedi para os alunos em grupo classificarem a importância dessas invenções. E, gente, foi uma coisa rica, foi uma coisa incrível. Por quê? Porque eles não estavam concordando entre si, porém teve uma negociação, né? Então, o grupo inteiro, né, vai dos objetivos do professor também, o grupo inteiro teve que tá discutindo, tá revendo, tá falando, e eles apresentaram, né? Olha, o nosso grupo achou a bicicleta mais importante. Teve um outro grupo que falou, não, o papel higiênico é mais importante, por causa agora da pandemia. Então, foi uma coisa bem legal, né? E essa pergunta aqui foi uma pergunta do teste, né? Você gostou do livro? Eu queria a opinião do aluno. Ok? Eu não queria perguntar o que aconteceu com o personagem tal, porque eu já sei que ele leu, né? Porque ele já discutiu na sala de aula sobre o que ele leu, entendeu? Ele não leu o resumo, ele leu o livro. Mas eu quis ir além. Eu falei assim, ok, você gostou, tá? Agora me fala um aspecto que você não gostou. Um aspecto do livro. Então, é interessante, às vezes, também balancear, né, entre esses dois opostos, né? O que o aluno gostou? Fala por que você não gostou também. E, novamente, você pode pedir para ele enviar em forma de áudio,
ou forma escrita, etc., né? E com isso, gente, com tudo isso online, né, não tem cola. Uma pergunta dessa, por exemplo, é uma pergunta aberta, e ele vai estar dando a opinião dele, e eu vou saber que aquele aluno, por exemplo, não teve a famosa cola, né, de teste e tal, que foi uma das preocupações desse ensino online, né? O que nós damos como sugestões também, né? Resumos, críticas, debate, né? O debate sempre é muito legal, você pode estar introduzindo debate até no nível iniciante, né? De uma forma controlada. Visita virtual a um determinado lugar, você pode estar falando, vamos, Jorge Amado, né? Capitães da Areia, vamos para Bahia. Você pode dividir a sala e falar, olha, cada grupo vai apresentar um ponto turístico da Bahia, né? Eles gostam muito disso, comparação entre mídias diferentes. Faça um vídeo comparando o filme e o livro, faça um podcast, né? Entrevistas, você pode pedir um aluno entrevistar o outro. Se você fosse o personagem tal, né? Para estruturas mais complexas, no caso subjuntivo. Se você fosse o personagem tal, o que você faria? Enfim, vai até na questão um pouco teatral aí, né? E você também pode fazer uma coisa que eles gostaram muito, foi esse banco de perguntas. Tá, gente, hoje nós vamos ter a atividade do livro, cada aluno vai ficar responsável por formular 3, 4 perguntas. Isso cria um banco de dados para você, e o mais interessante, aluno tem que fazer perguntas, aluno tem que praticar perguntas, principalmente com línguas como o inglês, que às vezes a estrutura das perguntas são diferentes, né? Então, isso é uma ótima prática, uma ótima oportunidade para estar pedindo para o seu aluno e para você também ter ideias para a sua próxima atividade, né? Além de todos os benefícios que nós já estamos, né, já falamos bastante, o que mais chamou a atenção nos nossos questionários, né, da avaliação final foi um aluno de um nível iniciante falou, eu adorei o livro, no caso do Lolo Barnabé, porque foi meu primeiro livro em português e eu vou continuar lendo em português. Eu vi que eu fui capaz e que eu consegui. Então, aí o professor, por isso que eu falei antes, né, que eu não chego com uma folha com um texto solto, né, porque o aluno gosta, ele percebe, ele vê que ele pode estar passando a pertencer àquele mundo, né, de uma forma além do livro didático. Ele está sendo exposto a formas mais complexas da língua, né? E ele gostou muito, ele falou, eu vou guardar esse livro para os meus filhos, ele foi até além, foi bem legal, ok? E tem a questão também, né, da colaboração, tudo depende dos seus objetivos também. Por que eu vou dar uma prova, vou falar prova, avaliação, para trazer mais nervosismo para o aluno, sendo que eu posso dar uma atividade colaborativa, ele vai estar conversando, ele vai estar fazendo o uso social dessa língua, né? Você pode dar questões abertas e falar para o grupo, olha, o amigo gostou desse aspecto, você concorda com o seu amigo ou não? Vamos fazer uma discussão, vamos fazer esse momento, vamos usar a nossa aula para que eles falem bastante, porque era isso que eles estavam querendo lá no questionário, no início do curso, ok? E Flávia. Nossa, acabamos. Uhum. Então, vamos lá, vamos fechar. Então, olha, eu diria que para os colegas que seguem as teorias de aquisição de segunda língua, de língua estrangeira, né, que gostam de casar, de combinar, né, a prática pedagógica com a teoria, esse tipo de proposta, essas atividades que nós apresentamos, trabalham muito a interlíngua dos nossos alunos, puxando os alunos, né, os puxando para o nível seguinte, dá imensa oportunidade para oferecer várias formas de feedback corretivo, né, trabalha filtros efetivos, né, acho que foi um ponto que a Silvia e o Edvan destacaram, né, que é
tem muito aluno que não gosta de falar, que não quer falar, que com vergonha de falar. Então, esse tipo de atividade, a gente não tem que se preocupar, ou talvez se preocuparia menos com esses filtros afetivos, né? Trabalha muito com a motivação, né? E se a gente for falar dos aspectos cognitivos, né? Quem segue, sei lá, essas teorias de aspectos cognitivos, né? Então, questão da motivação, de identidade linguística, da autonomia que nós falamos tanto durante essa apresentação. Então, eu vou fechar só falando com vocês que o uso desses questionários etnográficos, né? Super simples, mas nos ajudaram muito, né? A partir desses pequenos ajustes e alterações que nós fizemos na nossa prática, né? Incluindo o aluno, né? Tendo sempre em mente o aluno, a gente sempre está falando isso, mas às vezes a gente esquece, né? É muito mais fácil a gente ir lá, montar a apresentação, montar o material, sem considerar os nossos alunos, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente revisitar isso e ter os nossos alunos em mente, né? São para eles, né? Para eles que nós trabalhamos, né? Quais são os interesses desses nossos alunos, né? Para que nós possamos desenvolver um currículo mais humanizado, né? Que possa atender às necessidades deles. E, além disso, eu acho que nós devemos constantemente refletir sobre a nossa prática pedagógica, a nossa prática de ensino, e ser flexíveis, né? Ter a humildade de receber um feedback, porque nesses questionários, eu adoro receber feedback. Eu sou uma pessoa muito aberta para feedback. E os feedback e os negativos são os que, pelo menos para mim, é o que me faz crescer mais. Então, ser humilde em relação a esses feedbacks, principalmente os negativos, né? E refletir, ver o que pode mudar, o que pode ser melhorado para o curso seguinte, e até mesmo, né, no nosso caso, que é no princípio, no meio e no final, o que dá para ser melhorado ainda com o curso em andamento, né? E acomodar essas sugestões dos alunos. Às vezes, a gente até traz para discutir na sala, o que vocês gostariam que incluísse? Essas foram as sugestões, né, para eles decidirem, eles elegerem. Né? Então, os resultados que nós tivemos e estamos tendo com essa abordagem são muito positivos. Nós observamos um aumento enorme na motivação dos meninos, na participação deles na sala de aula, e também uma coisa que eu tenho sempre que preocupar para a minha universidade é entrada de aluno nos níveis iniciantes. Então, a satisfação deles positiva, ele vai falar com um colega, e esse colega vai matricular, que vai trazer outro colega. Então, é isso que nós estamos observando, um aumento no número de alunos no nível iniciante e a permanência desses alunos no nível seguinte. Então, eles não vêm só para fazer o nível iniciante, não gostei, vai embora. Não, ele continua. Então, ele vai para o intermediário, vai para o avançado, depois vai fazer os cursos de cultura e assim por diante. E, em relação à questão prática, né, o que eles almejam tanto que é falar, então, eles estão muito mais comunicativos, o desempenho linguístico deles, né, aumentou consideravelmente, aí vai para um outro questionário, para uma outra análise, aí já é análise estatística, para uma outra apresentação futura. Enfim, é isso que eu e a professora Magali queríamos humildemente compartilhar com vocês, nosso sucesso e a nossa trajetória até chegar aqui, nesse resultado. Obrigada por nos ouvir por 50 minutos. Obrigada. Só para complementar rapidão, essa visão humanizadora foi o que diferenciou, principalmente nesse último semestre, porque eles já estavam online por 3 semestres, praticamente. Nós tivemos alunos que perderam familiares, né? Nós tivemos alunos que tinham que trabalhar em 2, 3 empregos. Então, nós nos preocupamos com a questão também de não usar muitas ferramentas online para não dar a fatiga, né, do Zoom, aquele cansaço do Zoom que todos estamos já praticamente, né, cheios. Então, e isso foi um aspecto também que nós consideramos para estar conseguindo. E, nesse semestre, abrimos mais cursos. Sabemos que não é um dos melhores momentos no Brasil, né, no mundo em geral, porém, nós
conseguimos abrir mais cursos e vamos tentar continuando. Gostaríamos de agradecer por terem nos ouvido também. Obrigada. Tem uma pergunta aqui. Alguém levantou a mão. Fui eu. Ok, Leila. Muito obrigada pelas ideias de vocês, adorei. Queria fazer só uma... Eu já sou professora há muitos anos, né? Então, às vezes, eu gosto de compartilhar as coisas que eu faço, as que deram certo. As que não deram, eu não compartilho. Nos últimos anos, dando aula para iniciantes, eu descobri que a palavra correção tem uma conotação muito negativa. Então, eu troquei a palavra correção para feedback, porque o feedback pode ser negativo, pode ser positivo. E então, porque a correção sempre põe uma situação de poder, né? Eu sei, vou te corrigir, você não sabe, então, né? Tem sempre essa conotação que mesmo que o professor não esteja pensando isso, o aluno já vem com toda a bagagem de correção, correção, correção. Então, primeiro, eu tirei a palavra de correção e também eu ensinei para eles que, na verdade, é ao contrário. Quando uma pessoa te corrige, ela está te dando uma coisa preciosa, que é a informação. Então, na verdade, você tem que agradecer essa informação. Então, sempre que eu faço, eles acabam de falar alguma palavra, eu corrijo, o aluno fala, obrigado, professora, você contribuiu para a minha aprendizagem. Então, isso mudou muito essa dinâmica de correção. E, principalmente nos níveis básicos, isso ajuda muito, porque eles começam a ver que quem está ganhando nessa situação sou eu. Porque saber é poder. E agora eu sei, ele passou uma sabedoria dele para mim, entendeu? Então, eu acho que isso mudou muito a performance dos meus alunos, principalmente básicos, para começar a falar. Obrigada, pessoal. Foi muito bom tudo que vocês falaram. Teve uma pergunta aqui, como os alunos compram os livros, né? Nós temos uma livraria da universidade, né? Nós podemos pedir para essa livraria e os alunos podem estar indo lá, mas quem não tem condições né, financeiras, etc., tem várias obras em domínio público, né? O professor pode estar indo lá pesquisando domínio público, acho que gov.br, algo assim. Temos que tomar cuidado com direitos autorais, né? Mas Amazon tem vários livros em português também, então os alunos acabam indo nesses sites também, né? Comprando o livro. Tem muita biblioteca online aberta. Eu só queria fazer um comentário aqui, uma pergunta, aliás, para a Leila, que falou sobre correção. Leila, os seus alunos são do nível, só alunos de nível iniciante? Não, eu tenho alunos intermediários também. Uhum. Na verdade, essa questão da correção, ainda mais para nós, né, falantes de português, tem a corrente que é contra os estrangeirismos, né? Então, aí você teria que explicar o porquê de usar feedback em vez de usar correção. Você pode usar uma tradução, né? Realimentação, mas aí vai ficar um pouco estranha, né? Então, e essa coisa do poder, quer dizer, você pensa que você está para baixo porque não sabe, e ele está para cima porque sabe, é o contrário. Ele está te passando informação, e quando você faz que eles entendam isso, eles ficam mais satisfeitos quando alguém corrige, ou quando mesmo você corrige, mas é que a palavra correção tem uma conotação muito negativa na nossa cultura, né? Não só na brasileira, em inglês também, é uma palavra... Então, e logicamente, uma criança sem o feedback da tribo dela, do grupo, ela não aprende, né? Porque a língua é um elemento social, então... senti que depois que eu fiz isso, melhorou muito essa coisa do medo da correção, sabe? Porque, na verdade, você tem que desconstruir a palavra correção, né? E para desconstruir, era bom mudar a palavra.
Se você tiver alguma outra melhor que feedback. Talvez nesse ponto do jeito que a gente aborda de indicar o erro ou o problema, ao invés de fazer a correção, né, para que o aluno tenha a oportunidade de se autocorrigir. Também eu faço muito atividade de automonitoramento. Quer dizer, eles têm que falar, escutar, e depois eles se corrigem. Mas isso no nível 2, mais ou menos, não no primeiro, né? Mas muito obrigada. Olha, a palestra foi ótima. Eu peguei muitas coisas interessantes de vocês, principalmente nessa parte de leitura, de deixar os alunos escolherem. Muito boa. Muito boas ideias. Obrigada. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário, sugestões? Críticas. Quando os alunos vão preencher os formulários, né, os questionários, eu já falo, gente, pode falar mal, vocês não serão afetados, e eles adoram. Aluno, né, eles gostam também. Então, é isso, a gente está sempre tentando melhorar e refletir sobre a nossa prática, né? Principalmente com toda essa mudança que tivemos que fazer online, etc. E agora voltar para a sala de aula com máscara. Vai ser interessante. Exato. Acho que... Luiz, está aí, não? Acho que a gente já pode ir, né? Já deu o tempo da apresentação e tudo, né? Vamos almoçar. Tá?